Bom dia, turma. A professora estou gravando mais uma videoaula, que é um formato diferente. Vocês estão vendo aqui a parte principal, certo? Roteiro da atividade, os objetivos da aula, quais são as habilidades, tá? A página que vocês vão fazer da situação de aprendizagem 3, páginas 72, 73, 74, e assistir a explicação do conteúdo pelo link que a professora vai enviar. Vai postar tanto aqui quanto enviar lá no grupo. Primeira coisa, ó, função, noção e lei de formação da situação de aprendizagem 3. Aqui eu coloquei que vocês copiem, e tudo isso daqui vocês vão copiar no caderno, tá? Porque no caderninho do aluno não tem o que é função, conceito de função e a lei de formação. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Ó, da atividade 1.1, a professora já colocou aqui qual é a lei de formação dessa atividade, tá? Porque o que é função? Função é quando algo depende do outro, certo? Então, por exemplo, olha aqui, ó, a função, a quantidade de produtos produzidos no primeiro exercício, ele vai depender do total de horas que serão usados. Então, qual que é a função? Ou seja, qual é a equação? A equação é essa, ó. A quantidade igual a 240 vezes t. Essa é a função, essa é a lei de formação. E em cima disso, vocês vão resolver a letra A e a letra B. No exercício 1.2, para vocês resolver o exercício 1.2, a professora já colocou aqui, ó, nessa próxima atividade, que está na página 72, vai fazer o cálculo conforme o exemplo. O que eu fiz aqui? Eu peguei a função, certo? E eu coloquei, vou aumentar um pouquinho mais, olha aqui, ó, a função x menos 2. O que foi que eu fiz? Eu substituí, ó, aonde tem x, eu coloquei esse valor aqui que está sendo solicitado. Tá vendo? A função de 3 para x igual a x a menos 2. Aonde tem a letra x, eu vou substituir pelo 3, ó. X igual a 3, x igual a 3 menos 2, 3 menos 2 igual a 1. Você vai fazer a mesma coisa para f0, f de menos 1 e f de 5. Diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil. E com isso, você vai fazer o exercício 1.2, que também está na página 70, está na página 72, certo? No 1.3, aqui nós vamos trabalhar, tem um exercício sobre diagonais, tá? Também a diagonal também tem uma lei de formação, que é a quantidade diagonal de diagonais que existe num polígono, ele vai depender pelo número de lados. D é diagonal e N é o número de lados. Então, eu já coloquei aqui, ó, quantas diagonais tem um polígono de 15 lados. Observa, ó, 15 lados, eu não sei. Então, 15, o N vale quanto? O N vale 15. Então, onde tem N, você vai substituir pelo 15 e vai fazer o cálculo, olha só, do mesmo modo que a professora fez aqui. Você vai fazer para polígono de 8 lados, e esse daqui já tem as diagonais. Você vai encontrar o número de lados, qual o número de lados de um polígono, quantos lados ele tem, esse polígono, que o resultado final vai me dar 35. Que o número que eu dividido por 2 vai me dar 35. Então, quantos lados esse polígono tem? Que número que eu divido por 2 me dá 35. Aí você já fica... Aí você faz o cálculo, substitui o D pela diagonal e o N é a quantidade de lados que você vai ter que calcular. Atividade 2, representação gráfica de uma função. Aqui também, o que a professora pede? A professora pede para que você possa copiar no caderno, você copia, porque no caderninho do aluno não tem esses conceitos, certo? Você não tem esse conceito. Então, tudo isso aqui você vai copiar no caderninho do aluno, ó.
no teu caderno de sala, aliás, no teu caderno de classe, você vai copiar, porque você não tem no caderno do aluno. Você vai copiar, porque ó, aqui nós temos que é uma função do primeiro grau, a função do primeiro grau é nessa forma, essa formação. Nós temos a função do segundo grau, que é essa formação, e nós temos uma função constante, que é essa formação. E aqui estão as características de cada função, como que elas são representadas no gráfico. A função do primeiro grau, ela é uma reta, tá? Ela pode ser crescente ou decrescente. A reta para cima, crescente. Reta para baixo, decrescente. Mas para isso ela vai depender do valor desse número que acompanha a letra X. Quem que é esse número? O A. Se ele é positivo, ou seja, positivo maior que zero, ele será crescente. Se ele for negativo, ou seja, menor que zero, será decrescente. A mesma coisa com a função do segundo grau. Por que segundo grau? Esse valor aqui, ó, o expoente do ax ao quadrado, o expoente ele já determina que esse daqui é uma função do segundo grau. Eu tenho 3 termos, certo? E eu terei 2 resultados, é uma equação do segundo grau, onde eu tenho 2 resultados possíveis para o valor de x. Esse também, ele vai determinar se o A for positivo, ele é crescente, ó, maior que zero, crescente. Se o A for negativo, ele é decrescente. E o formato é uma parábola, certo? Para cima, a concavidade voltada para cima é crescente, a concavidade voltada para baixo é decrescente. E o outro aqui que nós temos a função constante. O que é a função constante? Quando o valor de x e y são iguais, certo? Que C é esse carinha aqui, a letra C, ó, que é constante, é um número. Esse número ele não acompanha nenhum valor, nenhuma variável, ele é um número sozinho. Aí, a partir dessas observações, você vai determinar na página 73 que tipo de função que é cada gráfico. Se é uma função do primeiro grau, se é crescente ou decrescente, é uma função do primeiro grau, se é crescente ou decrescente, se é uma função do segundo grau ou do primeiro grau, se é crescente ou decrescente, se é função do primeiro, do segundo, ou uma função constante, se é crescente ou decrescente, se é do primeiro, do segundo, ou uma função constante, se é crescente ou decrescente. No exercício 2.2, você vai analisar essa tabela, você vai determinar se ela será uma função crescente ou não. E esse aqui é o gráfico de uma função. Como que monta o gráfico de uma função? Dado uma determinada função, olha aqui, dado uma determinada função, eu atribuo valores. Esses valores de x aqui, para que eu possa enxergar a função, eu peguei números positivos e números negativos, que fica aqui no eixo x. E esses valores eu atribuí para que eu possa ter o resultado. Quem é o resultado? O resultado de y, ó, que é o resultado da reta y aqui. O x é os valores atribuídos e o y é o resultado da função, certo? E eu monto os pares ordenados. Uma vez eu montando os pares ordenados, eu consigo enxergar a função do primeiro. Observa bem, olha só como que tá aqui, certo? Em cima desses valores eu montei um gráfico e aqui eu consegui determinar, olha, o x, ele é positivo ou negativo? Positivo. Se ele é positivo, então quer dizer que é uma função crescente, ó, veio do menor e vai para o maior. Então é uma reta, se é uma reta, ó, é uma função do primeiro grau, se é uma função do primeiro grau é uma reta. Só fazer a mesma coisa aqui nessa atividade, na letra A B e a C. Você vai atribuir valores, você pode usar os mesmos valores que tem aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e calcular em cima de cada função aqui, ó, e montar o gráfico
semelhante a esse, tá? Observa que são toda função do primeiro grau, então serão uma reta. Esse aqui, observa que é positivo, então será uma reta crescente. Ó, o valor de x aqui positivo, então será uma função crescente. Observa que a letra C é negativa, então será uma função decrescente. E a 3.3, vocês observam o exemplo que a professora fez aqui e vocês vão calcular do mesmo modo, tá? Presta atenção, nesse exercício vai calcular cada função separada e depois somar os resultados. Olha, eu peguei a equação, a função dada, e para o x eu vou substituir. Eu substituí aqui, ó, o x valendo 3, fiz o cálculo, deu aqui, depois o x valendo menos 7, é um exemplo. Fiz o cálculo e deu aqui. Mas o que ele está pedindo? Está pedindo o resultado da função que vale 3 e o resultado da função que vale 7, o valor de x vale 7. E eu fiz a operação que foi solicitada, nesse caso aqui foi uma soma. E para resolver o exercício 3.4, nesse exemplo, calcula o valor de x. Olha só, observa o exemplo. O exemplo é esse. F de x igual a 2x mais 10. Para f de x igual a 2. Observe, esse aqui é diferente. O que eu fiz? Eu peguei a função, e eu igualei igual a 2. E eu monto a equação. 2x mais 10 igual a 2. 2x igual a 2. Positivo para cá e para cá negativo, menos 10. Faço a operação correta que eu tenho um resultado. Você vai fazer a mesma coisa no 3.4. A função de x igual a x menos 3, sabendo que você vai fazer x menos 3 igual a 0 e achar o valor de x. X menos 3 igual a menos 3 e achar o valor de x. X menos 3 igual a 5 e achar o valor de x. E x menos 3 igual a x menos 3 e encontrar o valor de x. Observa aqui, esse último agora, olha como que a professora fez esse último exercício. Eu já fiz aqui. Eu resolvi a letra E, tá? Eu resolvi a letra E, para que você possa ver como é que foi calculado direitinho. Então, o que eu fiz? Você vai pegar a função, eu peguei a função, vou até tirar esse escurão daqui, para ficar mais fácil para você poder analisar. Isso, ó. O que a professora pegou? Peguei a função, que é menos x menos 2. Eu fiz a letra E. Eu já fiz a letra E. O que a letra E pede? Que x, se o x vale 3, será que ele vai me dar um resultado menos 5? E eu fiz aqui, ó. X valendo 3. Menos com menos, menos com mais menos, menos 3 com menos 2, menos 5. Tá vendo? O resultado deu o mesmo, então ela é verdadeira. Você vai fazer a mesma coisa com os outros exercícios, tá? Boa sorte. A professora aguarda o retorno de vocês. Dúvida, entre em contato comigo, ok? Abraço.